Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Danilo Corrêa e hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que me fez pensar bastante. O nome dele é Comece pelo Porquê de Simon Sinek. Eu vou fazer uma resenha bem rápida desse livro e eu quero explicar esse livro de um jeito bem simples, como se eu estivesse explicando para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre ele. Vale muito a pena esse livro. E a ideia principal do livro é: as pessoas não se conectam apenas com o que você vende, elas se conectam com o motivo por trás daquilo. Ou seja, o Simon quer mostrar que pessoas e empresas que inspiram de verdade não começam falando só do produto, elas começam mostrando o porquê. O livro mostra que muita gente sabe dizer o que faz. Por exemplo, uma loja de roupas, o que ela faz é vender roupas. Uma escola, o que ela faz é dar aulas. Uma empresa que vende celular, ela vende celular, isso é o que ela faz. Isso é fácil de dizer, isso é fácil de mostrar. E segundo Simon, o difícil é responder: "Por que eu faço isso? Qual é o motivo por trás do meu trabalho? Que transformação eu quero gerar?". Segundo Simon, essa é a parte difícil. E é aqui que Simon separa empresas comuns de empresas inspiradoras. A empresa comum, ela fala primeiro do produto, do que ela faz. A empresa inspiradora, ela fala primeiro do motivo. Ela não diz apenas compre isso, ela comunica uma ideia, uma forma de pensar, uma visão. E quando a pessoa se identifica com essa visão, a conexão fica muito mais forte. E para explicar isso, o Simon usa uma ideia chamada círculo dourado. Mas calma que eu vou te explicar isso, eu vou simplificar. Pensa em três perguntas: o que eu faço? Como eu faço e por que eu faço. Vamos lá. O que é o produto, é aquilo que aparece. O como é o jeito que você faz, é o seu método, é o seu diferencial, é a sua forma de entregar. Mas o porquê, ele é o motivo, é a razão por trás de tudo. E a ideia do livro é que a maioria das pessoas começa falando errado. Elas começam falando do produto, do preço, da função. Por outro lado, quem inspira começa falando pelo motivo, começa falando pelo porquê. E um exemplo muito usado nesse livro é a Apple. A Apple vende celular, computador, fone de ouvido e outros produtos, a gente sabe disso. Mas muitas empresas também vendem isso. Então, por que tanta gente escolhe a Apple? E o livro mostra que não é só pela câmera, não é só pelo sistema, não é só porque o aparelho é bonito, e obviamente o aparelho é muito bonito e tudo isso ajuda, mas tem algo muito mais forte. Muita gente se identifica com a marca. É como se a pessoa olhasse para aquele produto e pensasse: "Isso combina comigo. Essa marca, ela tem o meu estilo. Eu gosto do jeito que essa marca pensa". E é bem parecido com uma roupa. 2 camisas, elas podem ter a mesma função, as 2 vestem, mas fala a verdade, você escolhe uma porque sente que ela combina com você. E com as marcas acontece a mesma coisa. Às vezes, a pessoa não escolhe pela função, pela utilidade, ela escolhe porque se identifica. E quando uma marca ela gera esse sentimento, ela deixa de depender apenas de preço e ela começa a criar conexão. E outro ponto muito importante no livro é quando Simon fala sobre 2 formas de influenciar pessoas. Uma é pela manipulação e outra é pela inspiração. Quando ele fala de manipulação, ele não está falando apenas de enganar alguém. Ele está falando de estratégias que fazem as pessoas tomar uma decisão rápida. Por exemplo, desconto, promoção, urgência, bônus, medo de perder, escassez. Isso funciona? Segundo Simon, funciona. Mas o problema é que isso pode gerar uma venda sem criar uma relação. A pessoa compra porque estava barato, compra porque teve medo de perder. Ela compra porque ganhou um bônus, mas isso não significa que ela ficou fiel à marca. Se amanhã outra empresa fizer uma promoção melhor, ela vai embora e talvez nunca mais compre, porque ela não estava conectada com a marca, ela estava conectada com a vantagem. Já a inspiração, ela é diferente. Quando uma pessoa ela é inspirada, ela compra porque acredita, porque confia, porque sente que aquela marca ou aquela pessoa representa algo que faz sentido para ela. Então, a ideia do livro é simples: promoção pode gerar venda, mas inspiração pode gerar fidelidade. E aqui o livro fica muito prático. O Simon mostra que ter muitos recursos não gera liderança. Às vezes,
uma empresa pequena, ela consegue crescer muito mais rápido do que uma empresa grande. Às vezes, uma startup, ela tem muito mais energia do que uma empresa cheia de estrutura, por exemplo, cheia de funcionários. Por quê? Porque quando existe um propósito claro, as pessoas trabalham de outro jeito. Elas não sentem que estão apenas cumprindo tarefa, elas sentem que fazem parte de algo maior. E segundo Simon, isso muda o ambiente, muda a energia e muda a entrega das pessoas também. E é interessante que esse ponto ele também serve para quem cria conteúdo na internet. Tem muita gente querendo crescer na internet, quer seguidores, quer visualizações, quer vender muito, mas pouca gente para e se pergunta: por que eu quero me comunicar? Quem eu quero ajudar? Qual mensagem eu quero carregar? Qual é o meu porquê nesse negócio aqui na internet? Porque ter seguidores não é a mesma coisa que ter influência. Influência, ela não está só no número, na quantidade, no volume. Ela está na confiança, na identificação, na mensagem. A forma, os números pode chamar atenção, mas o motivo, ele cria conexão. E esse livro também serve para a vida pessoal, porque muita gente vive no automático, acorda, trabalha, paga a conta, resolve o problema, corre atrás do dinheiro e repete tudo no outro dia. É um ciclo, mas quase nunca para e pergunta: por que eu estou fazendo isso? Esse caminho ainda faz sentido para mim? Eu estou construindo uma vida com direção ou só estou sobrevivendo, pagando contas? E essa pergunta ela incomoda, mas ela é necessária. E Simon faz a gente pensar que dinheiro ele importa sim. Dinheiro paga a conta, ajuda a família, dá conforto, dá segurança, mas dinheiro ele não pode ser o único motivo e precisa existir algo além do dinheiro, uma direção, um sentido, um porquê. Porque quando a pessoa ela tem clareza do motivo, ela se perde menos no caminho. E minha opinião sobre o livro é que vale muito a pena a leitura, principalmente para quem está empreendendo, para quem lidera pessoas, para quem quer criar conteúdo, para quem trabalha com vendas, ou para quem sente que está fazendo muitas coisas, mas ainda falta direção. Mas olha que interessante, quando a gente decide ter um porquê, segundo Simon, não adianta esse porquê ser bonitinho, ele precisa entregar algo de valor, porque um propósito bonito sem uma ação, ele vira um discurso. O porquê ele chama a atenção, mas a entrega sustenta. E propósito com ação ele vira construção. Então, para mim, a grande pergunta do livro é: qual é o seu porquê? O que faz você continuar? O que você está fazendo hoje está te aproximando ou te afastando disso? E se essa resenha fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, isso vai ajudar muito o canal a crescer. Escreve aqui nos comentários qual é o seu porquê, que eu vou estar te conhecendo, eu vou estar lendo os comentários aqui desse vídeo. E se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Você pode fazer sua compra, estudar com calma, aplicar na sua vida, na sua comunicação e no seu negócio. Então, obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.